Homens de todos os lugares do mundo e de todas as épocas precisaram registrar o seu patrimônio e contabilizar suas mercadorias. Cruzar os mares para buscar novos mundos ou construir grandes monumentos, nada disso teria sido possível sem o auxílio de um sistema de registros e contagem. A história remonta que os primeiros registros da profissão contábil se dão entre 3.000 e 2.000 anos antes de Cristo. Os contadores, mais conhecidos como escribas no Antigo Egito, foram muito importantes não só para a civilização egípcia, mas também no desenvolvimento e na expansão dos impérios da Suméria e da Fenícia. O tempo passou e com ela a contabilidade se modernizou, tendo o matemático italiano Leonardo Fibonacci um dos seus maiores expoentes. O matemático, considerado o maior da Idade Média, foi responsável pela mudança dos numerais romanos para os algarismos arábicos. Mas foi em 1494 que o considerado pai da contabilidade moderna, o monge franciscano Luca Pacioli, publicou em Veneza um método das partidas dobradas, 6 anos antes da chegada dos europeus no Brasil. Em 1770, surge a primeira regulamentação da profissão contábil em terras brasileiras. No início do século XIX, a primeira aula de contabilidade foi dada, além de ser fundada a Associação dos Guarda-Livros da Corte na cidade do Rio de Janeiro. E então, no início do século passado, no ano de 1923, em Curitiba, na capital do Paraná, nasce o Grêmio dos Guarda-Livros do Estado, o atual Sicontiba. O primeiro presidente foi o contabilista José Nogueira dos Santos, e o seu vice foi Isaías Regis de Miranda, ambos devidamente homenageados com nomes de rua no bairro do Auer, região sul de Curitiba. Apesar dos desafios enfrentados ao longo dos anos, como as dificuldades de ter uma sede física, o incêndio de 1926 no local onde se reuniam os contadores, dificuldades de adesão e a turbulência política da época, o sindicato ressurge com força em 1969, liderados por Elias Siqueira Saliba e Gedeão Túlio. Gedeão presidiu o Sicontiba entre 73 e 74 e entre os anos de 77 e 81. Dentre as ações de sua gestão, destaca-se a parceria com Elias Saliba, que propiciou a ida do sindicato para o interior do estado em tempos de realizações de vários eventos, convenções e simpósios. Apesar das dificuldades da época com o início da informatização, o regime militar e o dragão da inflação, a entidade não fechou. Se manteve em pé e com avanços estruturais, entre outras melhorias, como as reformas em sua sede, que passou de uma kitnet para 5 salas, e a instalação do primeiro gabinete médico. A entidade também passou a se comunicar melhor com a categoria. De forma estratégica, o presidente Gedeão começou a publicar anúncios na parte esportiva do jornal Tribuna, pois sabia que a maioria dos contadores gostavam de futebol, assim como ele. Desde o início da gestão de Gedeão Túlio, Adão Loureiro também esteve presente, sendo tesoureiro e depois vice-presidente. Adão ainda se tornou presidente, ficando no cargo de 1981 a 1987. Durante seu mandato, a principal bandeira do sindicato foi a luta pela tabela de honorários. Além disso, Adão e sua equipe fundaram os sindicatos de Maringá, Cascavel e Paranavaí, se juntando com as entidades que já existiam, como a de Curitiba, Ponta Grossa e Londrina. Por fim, após muitos anos de instabilidade financeira, em 1984, o Sicontiba virou parceiro e começou a ajudar a Santa Casa de Misericórdia. Na época, a diretoria vendeu listas telefônicas em desuso e conseguiu fazer doações para o primeiro hospital de Curitiba. Gestões anteriores, no tempo do Gedeão Túlio, Adão Loureiro e tal, tinha muita concorrência desleal, que a gente fala. Concorrência desleal, o que é?
um escritório ficar competindo pelo cliente do outro, querendo fazer trabalho por menor preço. E nessa época foi implantado uma tabela orientativa de honorários. Pelo menos tinha-se uma base. Olha, o mínimo que se cobra é mais ou menos isso. E no final aí vocês acompanharam que não existe mais esse tipo de coisa. Hoje o contador vê o outro colega como colega mesmo, e não como um concorrente. Era um sonho que ele tinha e na mente dele ele queria um lugar onde os contabilistas pudessem ter um lazer com a família e com os amigos. E então isso aí foi acho que em 1995 que foi comprado, né? Daí fizeram várias melhorias, claro, junto com os outros associados, sempre cooperando, mas o maior empenho era dele, porque era um sonho dele, né? E tanto é que conseguiu, e era uma coisa assim que ele amava aquela sede. Era assim, todo final de semana ele marcava presença lá. Ele pôs muito dinheiro dele lá, porque era um sonho dele, né? Então ele era um ideal. Então ele conseguiu e com certeza hoje, onde ele estiver, deve estar muito feliz, porque hoje a sede leva o nome dele, né? A minha festa de casamento foi lá no sindicato, onde é aquela cancha de tênis, a gente cobriu ela com circo, uma tenda de circo, tinha quase 500 pessoas lá. Ele tinha visão assim e sempre tentava ajudar, né? Manter a classe unida, e com isso ele conseguia, né, também, que para o contabilista era muito importante, né, ter o dentista, ter a parte de advogado. Perguntavam se ele, para quem de qual partido que ele era, ele dizia sempre: sou do partido dos contabilistas, porque ele queria a união da classe. Não participo do jeito que meu pai participava, mas eu tenho participado de algumas diretorias, suplência de diretoria. Atualmente continuo sendo diretor do sindicato, diretor suplente, mas a gente faz parte e faz questão de estar lá junto com o pessoal. Então a gente sempre estava junto, né? Nas festas, nas comemorações, então uma amizade que dura até hoje, né? Então a gente se visita e sempre está junto, né? Fiz amizades e as amizades que a gente já tinha foram se solidificando. Acho que foi tudo muito bom, assim. Eles foram fazendo com os filhos do Burbelo, do Irineu e da Marilu, né? Vários amigos, assim, o Toninho. Então, desde criança conheço o Daniel Zanuso, o Guilherme Zanuso, né? O Marcelo também Burbelo, filho, o Peters, filho do Toninho Oliveira, filho do Reinaldo, entre outros aí que eu posso esquecer agora, mas... Se eu citar alguns, eu tenho medo de esquecer outros, né? Mas a gente tinha o Expedito e a Maria, né? Manequinho, que já se foram também, e fica a saudade daquele tempo. Muitos que hoje também são contadores, como eu, filhos de contadores, e somos todos conhecidos, todos amigos, né? O meu pai e minha mãe são padrinhos de Crisma, do Morona Filho, do presidente do sindicato hoje. Eu conheço ele desde então. Desde que eles se conheceram, fizeram parte das diretorias, que o Morona, o seu Juarez, pai do presidente hoje, Ele era do financeiro. ele era tesoureiro na época do meu pai. Então, se eles estavam juntos, e nós adolescentes estávamos juntos também, né? Bom, a gente chegou a ir até num congresso em Cancún, sabe? E
Assim, foi muita gente, geralmente os que estavam sempre estavam ali, né? Fortaleza, Recife, Natal foi o último que eu fui, que o Juarez estava vivo ainda, onde a gente trabalhou bastante para trazer no outro congresso dali a 2 anos para o Paraná. E realmente vencemos, o Paraná fez em Foz do Iguaçu. Eu tenho já desde criança uns flashes aí podemos falar até de 3 anos de idade aí, 4 anos de idade, que eu participava com meu pai aí de almoço, principalmente almoço, né? A gente lembra assim de almoço que tinha um número ainda pequeno de contadores, né, organizado pelos sindicatos contabilistas, e que foi crescendo, e ao longo dos anos fui continuar participando junto com meu pai, até que eu acabei me formando em contabilidade, quando comecei a trabalhar com ele, e a convite do meu padrinho, meu Zanuso, ele me chamou para participar da diretoria do então presidente Edivon Zirk. Eu acho que ele deve estar muito feliz, até porque o Juarez Filho, ele foi o diretor mais novo do sindicato. Ele era vivo ainda quando ele foi o diretor mais novo do Sindicato dos Contabilistas. E aquilo deixou ele muito feliz, né? Ele tinha 20 e poucos anos também, e daí ficou envolvido lá dentro e foi continuando essa parte que o pai fazia. E hoje é o presidente do sindicato, pro orgulho de toda a nossa família, né? Eu sinto muito orgulho, feliz, né? Estou explodindo de alegria e sinto muito orgulho e sinto-me com o dever cumprido, né? Sinceramente, nunca pensei em ser presidente no início, né? Lógico, aos poucos. As pessoas me falavam desde o começo, às vezes, um dia isso pode ser e tal, mas nunca tive, assim, aquela pretensão de cobiçar, né? As coisas foram acontecendo naturalmente. E então eu me sinto muito, assim, agraciado com tudo isso, né? E principalmente agora fechando com chave de ouro com 100 anos. Veja bem, na gestão anterior, na gestão do Irineu Zanuso, é que foi comprado e construído a sede campestre, né? A quase totalidade. Quando eu assumi o Sicontiba em 2002, né, o Sicontiba já participava dos jogos. Mas era aquela história, né? Aliás, o Sicontiba participa desde o início, eu também, né? E sempre era, às vezes, ou sempre a maior delegação, mas nunca tinha ganho o título geral. Aí, nas primeiras reuniões lá, como é que nós vamos... O objetivo é trazer mais gente, é agregar, e o esporte é uma forma. Temos que ganhar, não é possível que, né, com a força que temos, o que podemos ter, vamos competir e vamos ganhar, né? E na verdade ganhamos os 3 anos que eu fui presidente, os 3 primeiros títulos geral. No primeiro ano criamos torneios e campeonatos de praticamente todas as modalidades que faziam parte do Jocopar. Criamos campeonato de futebol, que tem até hoje. Falando um pouquinho da Copa Sicontiba, a gente vem fortalecendo cada ano, né? Está na 20ª edição da Copa Sicontiba, foi fundada em 2001. A gente está com 11 equipes, são 247 atletas inscritos na Copa. Que é uma tradicional Copa, que é o maior e mais tradicional do Paraná, da classe contábil, né? Então reúne profissionais de contabilidade, estudantes de contabilidade, então é uma integração da classe contábil. De xadrez, de bolão, de bocha, de sinuca, modalidades que compõem o Jocopar. Isso descobrimos gente, né, contabilistas, que praticavam alguns esportes, mas nem sabiam que existia nem o sindicato, nem os jogos, nem que é na verdade uma Olimpíada. O novo desafio agora é o retorno também aos Jogos Contabilistas do Paraná, que é o Jocopar, em 2023. E o outro desafio agora é ser campeão. Eu sempre atuei em empresa, né? Sempre fui empregado, sempre atuei na Companhia de Saneamento do Paraná, na Sanepar, e lá nós tínhamos um número grande de contabilistas, né? Então,
Dentro dessa linha, a gente conversava muito sobre entidades sindicais, porque anualmente nós tínhamos, vamos dizer assim, negociações com a empresa, onde se discutiam aí os acordos coletivos de trabalho e uma série de fatores. E eu via nas entidades sindicais que já atuavam na época diretamente nessas negociações, um meio de, vamos dizer assim, dar uma contrapartida para os profissionais da área contábil. E dentro dessa linha, eu sempre tive uma admiração muito grande pelo trabalho que se fazia desde então. Quando entrei no Sindicato dos Contabilistas, o presidente era o Gilberto Nassif. Então, saudoso Gilberto Nassif. E eu tinha uma admiração muito grande pelo trabalho que se desenvolvia na entidade. As milhares de mulheres que exercem tão bem, com tanto carinho, com tanta dedicação, né, a profissão, houve um crescimento muito grande da participação da mulher nos últimos anos. Eu lembro quando, nos anos 70, nas faculdades se tinham 60 homens na faculdade, 5 eram mulheres, 4. Hoje não, hoje é o contrário, hoje a maioria são mulheres. O Sincotiba, ele participou da formação de um livro chamado A Sombra do Imposto. Nós ativamente fomos em todas as reuniões da FIEP. Eu estava lá, a Dalagrana estava lá, e nós construímos, né, todo esse trabalho e ele acabou trazendo um resultado positivo para a sociedade. Que resultado foi esse? As pessoas compreenderem como elas pagam o imposto, que não é só as empresas que pagam, e sim você, quando vai lá, compra 1 quilo de feijão, 1 quilo de carne, você está pagando imposto. Então isso foi um trabalho onde nós fizemos parte, né? O Sincotiba estava lá. Não só de negociações coletivas de trabalho, mas também de formação profissional, o atendimento com programas sociais na comunidade, né? Por exemplo, os contabilistas sempre se propõem a ajudar nas declarações de imposto de renda anualmente. Então, os sindicatos classistas, eles além de te representarem como profissional perante as negociações coletivas, eles têm algo a mais a oferecer. Os convênios que foram fechados aqui, o Sicredi, estendeu realmente um tapete vermelho aí para os contadores, e não só para os seus contadores, para os seus clientes, né? Nós temos aí, somos uma classe que temos um poder incrível, mas muitas vezes nem sabemos usar ele, né? A solução digital que faz os certificados tem uma gratuidade, né? O contador ele não tem o custo do certificado. Então isso, desde o momento, né, em que se fechou a parceria, então nós tivemos assim esse cuidado, né, para que o contador não tivesse esse custo, né, com a certificação. BSSP, né, é uma outra parceria incrível, né, que tem soluções super interessantes, né, na área de educação, de aprimoramento, né, porque o contador ele tem que estar em estudo constante, né. Desburocratizar a profissão contábil em Curitiba, né? E na época a gente tinha muito desse relacionamento com os órgãos públicos e os contadores procuravam muito os serviços da prefeitura, né? E quando o contador vai numa prefeitura ou qualquer órgão público, ele não vai para resolver o seu problema, ele vai para resolver muitas vezes de várias empresas, né? E isso foi que na época a gente colocou para o prefeito em exercício da época, que o contador, quando ia na prefeitura, ele também ajudava a prefeitura, né? Ele contribuía com a prefeitura porque ele estava prestando um serviço público também, porque ele estava levando demandas das empresas, né? E nós percebemos que quanto mais o contador estava dentro dos órgãos públicos, trabalhando pelas empresas, melhor eram os resultados. Foi que a gente criou a ideia de ter um espaço do contador
dentro do órgão público, onde a gente surgiu o programa Sala do Contabilista. Foi um programa inédito, não existia essa sintonia da classe contábil com os órgãos públicos, e a partir daquele instante que a gente conseguiu o convênio com a Prefeitura de Curitiba e fizemos a Sala do Contabilista, o contabilista também passou a ser visto de uma forma diferente, de uma profissão que realmente presta um serviço para os órgãos públicos, para a sociedade. É uma profissão fundamental hoje para a economia de qualquer cidade. Acho que sou o primeiro sócio estudante, na época que eu fazia o técnico de contabilidade ainda. Então, foi criado essa modalidade para aumentar o número de sócios, né? Acho que fui o primeiro, meu primo deve ter sido o segundo, e porque meu pai vivia envolvido com isso e a gente deu sequência, né? Tanto no escritório quanto no sindicato. Eu entrei no sindicato época de faculdade, quando você está descobrindo a profissão, e na verdade eu queria saber como que estava a profissão contábil na prática, né? Para o estudante, além dos benefícios que o sindicato oferece também, o sindicato sempre vai ter algo mais, sempre vai ter um conhecimento diferenciado que o estudante não terá na faculdade, porque vai ser um conhecimento da prática, do exercício real da profissão contábil, do dia a dia, do cotidiano, de como atender um cliente, de como se relacionar com os órgãos públicos. Então, isso é um serviço que o sindicato faz, e quando o estudante se aproxima do sindicato, ele tem toda essa expectativa, ele começa a perceber realmente como é que funciona o exercício da profissão contábil, como é que ele percebe a importância disso. Hoje, lógico, a faculdade você tem parte teórica, hoje muitas faculdades de contabilidade trazem a prática realmente, porque a prática é muito importante, né, do dia a dia, de você saber realmente como lidar com a contabilidade, como você convencer os empresários da importância do recolhimento dos impostos, para que o empresário perceba que os impostos são importantes porque ele traz benefício para a sociedade, para o bem comum. E o profissional da contabilidade está envolvido nessa questão tributária. O sindicato tem as suas reuniões de diretoria, que é aberta, que os estudantes podem participar. E é importante, e foi nessa questão de curiosidade, de querer conhecer a prática, principalmente do sindicato, que eu entrei. Então eu sugiro para que o estudante participe e vá conhecer realmente como funciona um sindicato que defende a classe sob todos os pontos de vista. Desafio para efetivar a construção, porque a gente passou assim por vários obstáculos. A gente está num terreno assim pequeno, né? E também era um sobrado. Para nós construirmos 3 andares para atender as mínimas necessidades do sindicato, era assim meio complicado. O que nós fizemos? Nós demos entrada na prefeitura para comprar potencial construtivo. E a gente conseguiu assim em tempo recorde, né, que a comissão aprovasse, e daí deu para construir a parte de cima, que daí ficaram em 3 andares. Então hoje nós temos lá aquele atendimento na parte de baixo, né? Inclusive da certificação, a gente já imaginava, a gente era um pouco proativo em adivinhar o futuro, que a contribuição sindical foi extinta. Então o sindicato tinha que sobreviver, porque a principal arrecadação dele acabou, né? Daí hoje nós estamos aqui no auditório, né? Que dá para fazer as reuniões de diretoria, alguns cursos também, tem a sala do presidente, inclusive tem um painel no fundo com a logo do Secontibo. A gente fazia as reuniões diárias aqui entre 6h30 e 7 horas da manhã. Então, antes de iniciar nossas atividades, a gente vinha aqui na obra e já visualizava o que estava acontecendo diariamente aqui. Então foi dia a dia, né? Por que disso? Porque se a gente fizesse somente a obra como um todo, o custo dela seria 3 vezes o valor que seria fazendo a gestão. Então nós assumimos a responsabilidade de fazer a gestão da obra. O que muito nos dá assim uma alegria e uma satisfação é que desses 100 anos do sindicato, que existe o sindicato,
quando na gestão do ex-presidente Hugo, ele teve o desafio de fazer uma sede nova. E aí foi verificado a possibilidade de alugar uma outra sala ou uma outra casa. Mas o custo ia ser muito grande, uma despesa grande para o sindicato, né? E aí eu prontamente disponibilizei a sede do nosso escritório em liberar uma sala e mais uma área ali para que o sindicato funcionasse nesse período em que as obras estavam sendo realizadas. E daí fizemos uma assembleia lá com os sócios aprovaram, né? Obviamente que nós fizemos de coração aberto mesmo, eu e o Dilson, meu irmão, não cobramos nada, obviamente. Tirar os móveis e levar lá na sede campestre. Muita coisa foi para lá. Desmontamos mesa, cadeira, organizamos, descemos por corda aqui, era um sobrado, então desceu tudo por corda ali, as grandes mesas, e fizemos assim, iniciamos a obra, né? O sindicato ele tem, né, por essa característica, né, de defesa da profissão contábil. Na minha primeira gestão a gente teve situações muito graves que atingiram diretamente a profissão do exercício contábil. Os contabilistas não conseguiam exercer a sua profissão por conta de várias burocratizações existentes. Uma delas foi uma greve da Receita Federal que aconteceu na época. A Receita Federal fechou suas portas por 90 dias. Os contadores não conseguiam contato com a Receita Federal, não conseguiam atender seus clientes junto à Receita Federal. Eles não conseguiam abrir uma empresa, porque o CNPJ sempre esteve dentro da Receita Federal, a Receita Federal que liberava o CNPJ para as empresas. E com a greve, durante 90 dias, os contabilistas ficaram de mãos amarradas. Depois dessa manifestação que nós fizemos, que tornou-se uma manifestação até nacional, porque teve outros sindicatos também que aderiram essa prática de fazer uma manifestação pública, de ir para frente da Receita Federal, dos órgãos públicos, manifestar o seu descontentamento com aquele atendimento. Isso depois resultou em várias práticas que veio beneficiar a sociedade, né? A Receita Federal mesmo abriu as portas de uma forma diferenciada. A gente pôde solicitar alguns relatórios na internet, que antigamente era só presencial, e daí de forma presencial o órgão público estava fechado, era impossível. E depois disso a Receita Federal colocou alguns serviços na internet. Abriu as portas para a internet e hoje, se você observar, hoje todos os serviços praticamente da Receita Federal estão na internet. Nós criamos uma ouvidoria para qualquer dificuldade técnica ou coisas que o Vale, que os profissionais da contabilidade tivessem no seu dia a dia no escritório ou na empresa, mandava para a ouvidoria e o ouvidor respondia de imediato e tirava as dúvidas. Se tivesse algum problema em algum órgão público também, de demora ou alguma reivindicação, encaminhava para essa ouvidoria, né? E o sindicato de imediato já tomava as ações necessárias. A gente tem hoje, desde 2016, já da gestão do Hugo, o portal da transparência no site do sindicato. E lá estão publicadas todas as demonstrações contábeis desse período para cá, de todas as gestões para cá, todos os relatórios de prestação de contas do período que foi feito, enfim, estão lá disponíveis para os associados, a hora que eles quiserem olhar, pode olhar, e a sociedade também, no momento que ela desejar olhar as contas, ela tem isso disponível no portal da transparência. Bom, o meu maior desafio, primeiro desafio, né, se contigo foi a pandemia, que os 2 primeiros anos, praticamente 2 anos e meio da minha gestão, né, nós ficamos aí um pouco engessados, né, com os projetos, mas a gente fez bastante coisa. Fizemos grandes melhorias aqui na sede administrativa e fizemos principalmente melhorias na sede campestre, né? Colocamos uma rede de câmeras lá, fizemos uma melhoria nos vestiários, colocamos
kit churrasco, as churrasqueiras, ampliamos a iluminação, fizemos melhorias nos campos de futebol e mais fora a parte aí voltada para a defesa do profissional contábil, em que pese aí nos pleiteios da defesa do profissional, né, junto aos órgãos públicos, principalmente a Receita Federal, a Receita Estadual, a Prefeitura, né, que a gente sempre pleiteou já desde o início, né, pedindo prorrogação de prazo, enfim, várias situações aí que nós almejamos. E uma das minhas dificuldades e também um dos desafios meus foi o retorno da filiação à Federação dos Contabilistas do Paraná, FECOPAR, que agora no final do ano passado, 2022, graças a Deus, e graças a muitas amizades que eu tenho pelo interior, agradeço a todos os meus amigos do interior, ex-presidentes, presidentes atuais de sindicatos, numa votação aí entre eles, eu fiz a solicitação de retorno e o sindicato voltou e entrou no quadro de filiados à FECOPAR. E agora, nesse último ano, o Morona passou uma função para que eu organizasse o evento com a minha experiência já, que eu tenho já como ex-presidente de clube, como eu fui no passado, né? E acabei daí assumindo esse evento aí dos 100 anos. Espero que todos estejam curtindo o evento, que agrade a todos, né? Todos os colegas contadores que vieram de todas as cidades aí do estado do Paraná, todos os colegas que também aqui em Curitiba, os nossos associados, né? As autoridades, que sejam bem-vindos aí no nosso evento e que consigam aproveitar com seus familiares, com seus colegas, né? Essa noite que foi preparada com muito amor, com muito carinho, né? Esperando que todos saiam muito felizes desse evento e que, se Deus quiser, possamos aí festejar muitos mais anos dos nossos sindicatos. Hoje eu posso dizer que sinto nostalgia. Nostalgia porque em todo esse tempo aí a gente perdeu muitos amigos lá dentro, amigos da época, infelizmente não estão mais entre nós hoje. Então a gente sente nostalgia, mas por outro lado, o que sentimos é que está vindo uma safra de diretores novos, com mentalidades boas, praticando a ética, sendo prudente e tomando decisões sábias lá dentro. O sindicato já tem feito bastante, tem ajudado bastante o contabilista. Falta o contabilista aí no sindicato. Então, o sindicato está lá, uma baita uma estrutura, com cursos, com atendimentos, com uma ouvidoria, para ajudar mesmo o profissional. Só que o profissional tem que ir lá atrás dessa busca, dessa ajuda, porque o sindicato é forte. E depois de 100 anos ele continua melhor, cada vez melhor, significa que ele tem o seu valor. Então, eu espero que ele continue crescendo do jeito que está. Olha, a única coisa que eu posso falar é que fica a saudade e o sentimento assim de que é uma classe muito unida. Eu espero que continue assim. Peço a Deus que abençoe a todos e que sempre tenham sucesso dentro do amor, da fé em Deus e caminhe assim para frente. Que você nunca desista do teu sonho. Eu sei que é um clichê, mas muitas conquistas que eu tive, eu sempre falei, eu vou conseguir. E graças ao meu esforço, graças a Deus, um pouco de sorte também, eu consegui. Então, se esforce, tenha um pouco de sorte e tenha sempre pensamento positivo e extraia só as energias positivas e o que há de positivo nas pessoas. Nunca extraia as coisas e as energias negativas. Eu sou sócio
do sindicato, eu faço parte do Sicontiba desde o primeiro dia que eu peguei o meu diploma de técnico em contabilidade registrado, né? Desde o primeiro dia. Isso lá já se vão mais de 50 anos, né? E então eu faço parte dessa entidade a metade do centenário que ela tem. Então é a minha vida. O sindicato para mim é uma minha segunda casa. Eu não consigo ficar longe do sindicato, sempre estou participando, orientando e também apoiando aí os novos presidentes, né? A profissão de contabilidade, ela se adapta aos anos, aos tempos. Desde que Luca Pacioli inventou a contabilidade há 500 anos atrás, e a gente sempre vê assim comentários, é uma profissão que vai acabar. Jamais vai acabar, porque ela se adaptou a tantas mudanças. Está aqui a prova, eu vim da contabilidade manual nos anos 70, depois comecei para a contabilidade mecânica, me adaptei às contabilidades iniciais de informática, né? E hoje já estamos nessa estrada infinita da informatização, da digitalização, e os contadores estão se adaptando e nada substitui o ser humano contador. Por mais que inventem tudo quanto é tipo de tecnologia, mas existe sempre alguns assuntos que necessitam a sensibilidade do ser humano, né? Dentro de uma das suas perguntas, você colocou assim, qual é a importância, né, da mulher, né, dentro de um sindicato? E aí eu te respondo, né, acho que a importância é de ter pessoas, né, indiferente de homens ou mulheres, mas que eles tenham uma visão de querer deixar o mundo melhor. Então, como eu quero que esse mundo se torne, que ele fique melhor, né? E ele só vai melhorar se a forma das pessoas se tratarem e se olharem mudar também. Quando você assume uma responsabilidade, você tem um compromisso com as coisas, e aí quando você assumiu, você tem que ir até o final, né? Então, quando eu fui convidado para participar tanto do sindicato, como secretário-geral, e como fazer parte dessa gestão da obra, eu me doei 100%. Né? Doei 100% pela classe. Né? Isso aqui é uma coisa que é amor que você tem que ter pela profissão, né? Que a profissão você tem que se entregar. Então você entra como contador, você tem que entrar de verdade. Não somente no escritório, mas também participar das entidades contábeis, tanto aqui no sindicato, no Conselho de Contabilidade, que fui conselheiro, para você viver a contabilidade, viver a profissão. Fazemos aqui com o apoio, né, de todos, porque são coisas que são bem importantes para mim. Teve um momento, o Hugo estava presidente, e eu descobri um nódulo, né, e acabei fazendo a retirada desse nódulo. E foi um momento assim bem difícil assim para mim, e ele só não ficou mais difícil porque um pouquinho antes disso, o fato de eu ser contador e estar fazendo um trabalho de educação financeira, eu conheci uma instituição chamada Atitude na Cabeça. E naquele momento, eu nem sabia que eu tinha nada. E pouco tempo depois, acabou, eu descobri, né, que eu tinha esse nódulo, e eu tive que, passei por todo esse processo, e foi bem difícil. E só ficou mais fácil porque eu tive o acolhimento dela, onde uma pequena almofada, que são feitas por mulheres, fez a diferença na minha vida, né? Aliviou a minha dor. E então, a partir dali, eu entendi assim que eu não estou aqui por acaso. Eu estou diretora de um sindicato. Entende que é mais? O fato de eu estar aqui todo ano, quando é outubro, o sindicato fica rosa, e em todas as gestões o Morono, você viu, já está lá, está rosa.
as meninas do IPM Conte, elas sabem que isso é importante para mim. E aí todos se unem e nós fazemos um evento que nós conseguimos trazer, porque para Atitude na Cabeça poder funcionar precisa de dinheiro, ela precisa vender as bonecas. E aí isso começou a ficar grande. Aí o pessoal da Cooper Conte também ficou sabendo disso. E aí também lá houve um movimento. Então o fato de eu estar diretora, quantas portas começaram a se abrir, né? Então o sindicato, nesse período de 100 anos, ele travou várias batalhas, várias lutas em prol dos profissionais da contabilidade. Hoje a profissão ela é bem reconhecida. E isso em face do trabalho, né, de todos os diretores, de todos os ex-presidentes dos sindicatos que passaram aqui. Então foram anos de muitas lutas, né, de muito trabalho. A gente espera que o sindicato, né, continue vivo, atuante, por mais 100 anos como foi, né, e viva o Sindicato dos Contadores de Curitiba e região metropolitana.